Bom dia. Eu ontem estava fazendo uma atividade com a minha filha mais velha, porque é difícil de eu ter esses momentos com a filha mais velha, né? E nós montamos essa grande girafinha de papelão. É um livro que eu mostrei no outro dia para vocês, né? E ela é toda montada com cola e papelão. Então precisa dar atenção de ambas as pessoas que participam, tanto de mim como mãe, como ela. Então é um momento que a gente tem essas pequenezas e sutilezas que a gente deve compartilhar com os nossos filhos para que eles guardem lembranças. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, lembranças e pequenezas, num livro que eu terminei muito extasiada. É este livro aqui, O Livro do Verão, de Tove Jansson. Tove Jansson é uma autora de origem finlandesa, né? É, ela publicou muitos livros e é muito conhecida na literatura escandinava ali por um desenho chamado Munins, que provavelmente já deve ter traduzido aqui no Brasil, que é uma saga, né? Um conjunto de obras infanto-juvenis, que é muito famosa lá. E ela escreveu vários livros de ficção, se não me falha a memória, 6 livros de ficção, e um deles é justamente o livro de verão, o livro do verão. Esta capa aqui foi ela mesma que pintou. Ela é artista também, então ela pinta muitos os capítulos e coloca nos seus livros. E é uma obra de arte muito linda, porque lá na ponta, se vocês verem, vou até aproximar a câmera aqui, não muito meu rosto, mas sim a obra. Nós temos 2 pessoas ali numa ilha remota, que é justamente o ambiente em que vai se passar toda a escrita do livro, que são a avó e a sua neta na beira dessa ilha. E essa pintura, não sei se foi originalmente dessa cor, mas retrata bem o ambiente que vai se passar essa história. Muito linda, né? Eu fiquei assim extasiada ao terminar esse livro, porque o jeito que ela escreve, né, que ela traz a história, é uma maneira que tem uma escrita assim leve, de fácil compreensão num primeiro momento. Então você pega e lê as frases dela em capítulos breves e curtos, porém eles carregam uma profundeza, um nível de profundeza em que você refletirá sobre como você tem levado pequenas coisas no seu dia a dia. Porque na vida ocidental, nós ocidentais trabalhamos demais, né? Tendemos a trabalhar e falamos que não temos tempo para nada, não temos tempo para nada mesmo, realmente. Somos uma sociedade que trabalha muito e isso vem justamente do capitalismo, de podermos adquirirmos bens materiais. Mas a vida nessa ilha, ela se baseia, por ser uma ilha salgada, ela se baseia em pequenezas como pesca, vidas de insetos. E a gente vai sendo apresentada por Tove Jansson justamente nesse dia a dia e relacionamento e construção entre uma avó e a sua neta. Essa netinha, ela perdeu a sua mãe. Não se fala muito da mãe no livro. Ela perdeu a sua mãe, pelo que eu entendi, muito cedo. E é uma menina que reflete muito sobre questões da vida, sobre morte, sobre maus tratos de animais. Então a Tove Jansson consegue trazer vários temas para refletirmos, temas contemporâneos, muitas vezes, por meio de capítulos muito breves. Querem um cafezinho?
caneca eu não ligo muito porque ainda nem é Natal, né? Vou até virar ela aqui. E nós vamos sendo apresentados aos dia a dia de relação entre essa avó e essa filha, e essa neta, nessas pequenezas da vida cotidiana delas. Elas vivem então numa ilha remota, uma ilha ali na Finlândia, na época do verão de lá, né? O verão escandinavo, que é totalmente diferente do verão do hemisfério sul. Então nós temos dias que são um pouco mais enevoados, nublados, que tem um pouco de sol, mas não é tão quente como aqui, né? Então ela descreve muito bem esse ambiente. E através dessas narrativas muito breves, nós acompanhamos, né? Não somente essa relação e construção de reflexões sobre pequenezas da vida, mas também o pai aparece secundariamente, mas você vê também que ele é uma figura importante para o relacionamento das duas. Ele traz essa questão de responsabilidade, de ter um pouco os pés no chão, mas ao mesmo tempo que você precisa ter essas questões de cuidados de sobrevivência dentro de um ambiente que é inóspito, que tem pouca vida, ele também traz junto a ele a esperança para vivermos um futuro. Então nós temos um capítulo ali em que o pai aparece pesquisando a respeito de plantas que ele pode plantar na ilha, mas de fora, ou seja, de outros países em que ele estuda e que ele pode trazer à ilha para tentar melhorar a vida dos três ali. E, no entanto, apesar dessa tentativa, ela fica meio frustrada ali, ela não acontece, mas é uma tentativa de colocar coisas que são diferentes ao nosso ambiente, né? Ali. Tem outros capítulos também que me chamam muito a atenção. Por exemplo, eu guardei muito um capítulo em que a avó recebe um amigo na ilha. Esse amigo já é um amigo de longa data, de anos e anos já, né? Eles já são velhinhos. E ele traz uma reflexão muito interessante. Eu vou ler esse trechinho aqui com vocês. Eles estão falando sobre atividades na terceira idade. Então vem aqui e fala, né? Você não se importa que eu fume? Werner é o amigo do amigo. Werner perguntou. A avó respondeu, faço questão, meu querido amigo. Então ele acende o cigarro, né? Você vê que eles são bem íntimos por acender o cigarro na frente, né? Um do outro. Eles só sabem ficar falando de passatempo, hobby, você sabe? Eles quem? Os parentes deles, né? Que convivem com eles na ilha. Sim, disse a avó. A gente precisa se interessar por algo, colecionar coisas. Werner prosseguiu. Grande bobagem. Eu gostaria de me dedicar a certas atividades manuais, sabe? O problema é que sou um pouco atrapalhado. Aí a avó fala, talvez plantar algo? Aí o Werner responde, é exatamente essa a questão. Você é igual a eles, exatamente igual. Plante algo, eles dizem. Veja como isso cresce. Agora vem uma frase de grande impacto. Eu podia ter pensado nisso por conta própria. Ninguém precisava me dizer. Sim, você está coberto de razão, disse a avó de Sofia. Aí a frase assim que pega e te derruba. É verdade. Cada um tem que escolher algo por si mesmo. E muitas vezes quem convive com pessoas da terceira idade, nós acabamos nesse pré-julgamento, né? Ou de julgamento, melhor dizendo, de dizer que atividade os idosos devem tomar o seu tempo livre, né? Eles têm o tempo deles. O tempo deles é diferente do nosso. Cada um tem o seu próprio tempo.
não é? Não deveríamos obrigar eles a fazerem, sei lá, faz artesanato, vai ler um livro, vai plantar alguma coisa. É muito comum mesmo. A Tove Jansson pegou algo que é muito contemporâneo e trouxe nesse livro. Lembrando que esse livro, ele foi escrito, se não me falha a memória aqui, nos anos 70, uma coisa assim, esse livro foi escrito, né? Então ela traz algumas coisas da contemporaneidade aqui, com essa escrita mesmo. Essa escrita é um pouco mais sutil, um pouco mais leve, mas que te pega, é aquela cordinha, sabe? Aquela isca que se dá aos peixes e você pega aquele peixão mesmo e traz para sua vida cotidiana, né? Eu sou amante desse tipo de livro que pega essas coisas cotidianas, essas atividades, essas pequenezas do dia a dia e traz na literatura. Alguns poucos autores que eu já li conseguem ter esse nível de, eu diria, de profundeza. Não sei se esse é o melhor termo que eu aqui poderia descrever, né? Vejam aqui mais uma figura, mais uma arte. Olha só. A arte dela, ela, ao mesmo tempo que ela é simples, tem traços simples, mas ela é carregada de significado. E que você vê muito as ações dos personagens. Você não vê assim, num primeiro plano, os rostos, né? Não se foca nos rostos, né? Quando se apresenta as artes da Tove Jansson. Meu, é uma edição que ficou fantástica, viu? Fantástica. Para vocês terem uma ideia da grandeza desse livro no Brasil, ele foi publicado este ano. A editora Martins Fontes trouxe para o Brasil nesse ano de 2025, porque ele já é um filme, tornou-se aí inicialmente era para ter sido um filme com pequenos capítulos, né, os curtas-metragens, mas acabaram por decidirem tornar um longa-metragem. E a personagem, uma das personagens, a protagonista, a avó, ela é interpretada por aquela atriz que fez o 101 Dálmatas, chama-se Glenn Close, né? E eu estou muito curiosa de assistir. Já passou na Europa, né, em mais de 40 países, incluindo de origem a Finlândia, e recentemente trouxeram para os Estados Unidos. Acredito que brevemente esteja aí nos festivais no Brasil também, porque os filmes europeus eles têm uma pegada diferente dos filmes hollywoodianos, né? Eu cacei na internet para ver se eu conseguia ter contato com esse filme, mas como é muito recente, é um pouco mais difícil de encontrar no streaming, né? Meu marido até caçou para mim também, mas é muito difícil de encontrar nos streamings. Eu acredito que tenha ficado muito bom a filmagem desse filme, aquele plano de fundo, o ambiente, porque tudo que envolve literatura e arte escandinava, aquela parte ali que foi colonizada pelos vikings, ela é muito bonita, assim, tem uma fotografia muito bonita, aquele fundo de gelo, aquele ambiente que tem um sol um pouco mais sombreado, que não é totalmente ao sol, né, que a gente vê aqui no hemisfério sul. Então esse livro já se tornou filme. Já deixo aqui a minha recomendação de você ler o livro antes de assistir o filme. Estou muito curiosa de ver o filme. E além de conversar com vocês sobre algumas pequenezas que eu encontrei na escrita da Tove Jansson, sobre essa questão do relacionamento entre a avó e a neta, eu me deparei em vários capítulos me enxergando ali, conversando com a minha Batian, a minha avó, sabe? Sobre coisas da vida,
Eu não conversava muito sobre coisas da vida, mas às vezes aquela sabedoria da terceira idade, da pessoa de mais idade idosa, ela nos traz por meio assim de frases curtas mesmo, como a Tove Jansson faz. Faz refletir, faz a criança refletir. Eu me recordo muito disso, sabe? Dessa relação de construção. Então, tem alguns capítulos aqui que elas estão falando de plantas, mas elas não falam somente da planta em si. Elas trazem a natureza, não só natural mesmo, quando eu falo de plantas, mas a natureza de significado de coisas da vida, né? Então você refletir sobre Deus, tem um capítulo aqui que elas colocam sobre Deus também, em que ela pede tempestade e a tempestade chega. Quem pede a tempestade? A neta. E aí, essa tempestade chega tão forte na ilha que ela devasta a ilha, chegando ao ponto delas terem que se refugiarem ali da ilha e irem para um outro local. E a neta se sente culpada, falando que ela pediu a Deus, que Deus atendeu as orações. E a avó fala: não, a culpa não foi sua. Outras pessoas podem ter feito a mesma oração, não se sinta culpada por isso. Mas até você chegar nesse nível de interpretação, você precisa ler como foi construída essa conversa e tirar dela sua própria interpretação, sabe? Então, são esses tipos de narrativa que você vai, esse tipo de escrita que você vai encontrar na Tove Jansson. Então, é um livro que não tem aqueles parágrafos compridos de alguns livros que eu leio. São narrativas curtas, frases curtas, mas de alto impacto. Então, se você gosta desse tipo de livro, aquele fininho, que eu sempre brinco aqui no canal, livros finos, esse é relativamente até grosso, né? 200 e poucas, intermediário, digamos, 200 e poucas páginas, mas que impactam, eu vou deixar aqui a minha recomendação, este livro da Tove Jansson. Panfletei ele mesmo porque, na minha percepção como leitora, eu acho ele um livro muito bom, sabe? É uma autora que deveria ser mais conhecida, por isso que eu trouxe o vídeo dela aqui no BookTube. É claro que eu estou dando as minhas percepções, as minhas pinceladas como leitora, né? Uma leitora simples, uma leitora que não tem nível técnico nem de estudo, mas percepções de leitura e interpretações de mundo, e aí eu trago junto as minhas leituras, mas eu deixo aqui a minha recomendação, certo? Eu vou deixar aqui o link deste livro aqui, você encontra ele facilmente porque ele foi lançado agora em 2025 junto ao filme nos Estados Unidos, para que você conheça mais a sinopse e veja pequenas pinceladas que eu dei nos shorts, que eu falei muito sobre esse livro, eu panfletei ele mesmo durante o período em que eu retornei aqui à internet. Tenham uma ótima semana e se você ainda tem a avó ou um avô, não esqueça dele, viu? Ele carrega uma sabedoria ancestral que só ele tem. E ele é um representante da sua ancestralidade, da sua família. Bom, cuide bem dele. Um abraço e boa semana.